Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o perdão que o Senhor nos dá é uma oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só podemos entender o valor do perdão de Deus quando nós compreendemos a gravidade do pecado e o tamanho da desobediência e da escuridão que nós vivíamos. Dessa forma, dentro de nós, um novo sentimento começa a existir de arrependimento, aonde nós queremos servir a Deus de todo o coração, para que durante o resto da nossa vida nós possamos fazer aquilo que Deus quer, viver o nosso propósito, encontrar graça diante do Senhor e ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho também. Nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses. Antes a nossa vida se pautava em buscar coisas, buscar ter dinheiro, buscar o amor, buscar o sucesso, buscar a aprovação, e era sempre isso. Sempre a nossa preocupação estava no pensamento dos outros. Eu preciso agradar meu pai, eu preciso agradar minha mãe, eu preciso agradar o meu amigo. E assim a gente vivia sempre buscando aquilo que nós pensávamos que era o certo, sem saber o que era o certo, sem saber o que era a bondade, sem saber o que era o amor, sem saber nada, simplesmente convivendo com sentimentos negativos que por alguns instantes, por aprender que a maioria das pessoas faz, nós fazíamos, nos entregando aos prazeres do mundo, nos entregamos à bebida, nos entregamos a coisas que muitas vezes depois nós íamos sentir pior do que antes. E não é isso que os vícios fazem. A pessoa, quando ela toma o primeiro copo de cerveja ou primeira qualquer coisa que seja, é o mesmo para todo mundo. Entre uma pessoa que vai se tornar um alcoólico depois e uma pessoa que vai tomar aquele único copo. Não tem como a gente prever se o mesmo copo vai acabar criando um problema maior ou não. O certo seria não fazer. É muito melhor se eu não tenho que lidar com certas coisas. Se eu não disse a mais do que eu deveria, não é muito mais fácil do que ficar dando a minha opinião sobre tudo e falando sobre tudo e querendo saber sobre tudo? Isso só demonstra uma coisa, que eu não tenho sabedoria. Porque quem tem sabedoria, quando abre a boca para falar de Deus. Não fica dando opinião do mundo. Por mais que diversas coisas sirvam de exemplos para a gente poder usar a palavra de Deus e dizer, olha, esse comportamento não é certo. Mas nós não estamos aqui olhando pessoas, nós estamos olhando aqui comportamentos. Existe uma diferença nisso, entre a gente entender um comportamento e começar a criar personificações de que, gente, esse não gosta de mim, esse isso. Não funciona assim. Isso é uma batalha espiritual. Assim como Deus usa quem está perto ou quem vai chegar próximo de você. Porque amar o próximo é justamente isso, é você se permitir ser usado com Deus quando alguém está próximo de você. Da mesma forma, o diabo vai fazer a mesma coisa. Quantas vezes nós não dizemos algo desnecessário, julgamos as pessoas ou fazemos um comentário assim, totalmente fora. Por quê? Porque o mal já está dentro da nossa cabeça, já dominou o nosso coração, ou nós estamos num momento de transição, de conversão. Quando esse é o caso, eu já vou falar e já vou sentir diferente do que eu estava sentindo. Eu começo a sentir mal. Como antes você já tinha se sentido bem, você fala, bom, esse não é o caminho, não é isso que eu espero. Se a gente vai lá em Lucas 7, versículo 37 a 39, a palavra do Senhor ela diz assim: naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ele os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela o beijava
Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem, de fato, fosse um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então quem está conversando conosco é Lucas. Lucas, ele não andou com Jesus, tá? Lucas foi alguém como um historiador. Ele ouviu as histórias e ele documentou. Lucas era um médico que andava com Paulo e ele fez uma carta a Teófilo, contando as coisas que Jesus tinha feito, e era exatamente as mesmas coisas que Mateus tinha descrito, Marcos tinha descrito e João tinha descrito. Então você vê que tem diversos relatos de pessoas diferentes contando as mesmas coisas. Então essas coisas, elas aconteceram. E qual é a cena aqui? Olha para você ver como a vida de Jesus é que às vezes a gente não para pensar em Jesus como sendo uma pessoa, Jesus humano. Jesus, ele foi humano. Ele nasceu, ele sentiu, ele viveu as dificuldades do mundo, ele teve as mesmas coisas que nós passamos aqui. Antes dele ter chegado nessa casa desse fariseu, que é Simão, ele tinha ajudado um soldado centurião, que é aquela passagem que fala: eis que não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Então ele já vinha sobre um caminho, sobre coisa, encontrou um filho de uma viúva e ressuscitou essa criança, e ele está seguindo. E aqui ele está chegando praticamente com fome, né? Normal, necessidades normais. E um fariseu, pensa num pastor, num padre, um mestre da lei, chamou ele para comer. E ele chegou na casa desse homem. No que ele chegou na casa desse homem, também chegou uma pessoa de má fama, uma prostituta, alguém que as pessoas da cidade julgavam, mas era alguém conhecido. Alguém conhecido pela sua vida de pecado, pelas coisas que essa pessoa praticava. Então vamos pensar hoje: essa daí tem um privacy. Essa daí é do rolê, é do Fatal Models. Então vamos pensar nesse sentido. Era alguém que nitidamente todos sabiam que ela tinha uma vida que era diferente da vida deles. O problema do fariseu não é ele ser fariseu. O problema do fariseu é que ele se achava melhor do que os outros porque ele conhecia a lei de Deus. E a maior parte das vezes que nós julgamos as pessoas não é porque nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. É porque nós queremos parecer melhor do que nós realmente somos. E é assim que o diabo nos ilude. Ele não coloca virtude no comportamento, apenas nas palavras. Por quê? Porque ele só quer criar uma aparência. Ele quer mostrar só para que as pessoas possam ver: olha como eu sou bom. Eu não estou junto com eles. Eu não saio com eles, eu não faço o que eles fazem. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então já começa a cena. Uma mulher de má fama soube que Jesus estava indo lá. Só saber que Jesus está lá muda alguma coisa? Não. Por onde que Deus conversa conosco? Nos nossos pensamentos. Então essa mulher, ao saber que Jesus estava lá, ela já começou a viver o evangelho dentro dela. E o evangelho verdadeiro, ele é feito de movimento e de arrependimento, não só de pensamento. Porque se eu só penso, eu não obedeço. Então essa mulher, ao saber que Jesus estava lá, ela tomou uma decisão. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Frasco de alabastro é como se fosse um vidrinho de perfume com aquelas tampinhas em cima. E ela foi lá, olha para você ver como Deus, ele já tinha um plano. E ele ia fazer alguma coisa, ele ia usar de pessoas. Então, ao saber que Jesus estava na cidade que ela morava, ela já pensou, falou: bom, Deus está colocando no meu coração para pegar esse perfume, mas eu não sei o que eu vou fazer com esse perfume. E aqui nós temos que lembrar mais uma coisa. Se a gente pegar outra passagem que aconteceu lá com Lázaro, perto de Maria, as coisas, não sei exatamente o contexto para falar, mas existe também outra pessoa que entra com um perfume, onde os discípulos veem ela derramando esse perfume e vai falar: nossa, essa mulher está desperdiçando, devia ter dado aos pobres. E falava que custava 300 denários.
Cada denário é 1 ano de salário, para você ter uma ideia de valor. Ele era caríssimo. Quando Judas traiu Jesus, ele ganhou 30 moedas, 30 denários. Então, o perfume custava 10 vezes mais. Não dá para saber se esse perfume é o mesmo daquele, mas nós sabemos que os perfumes naquela época, eles eram caríssimos. Então, essa mulher, ela foi lá e pegou esse perfume e pensou: Jesus está na casa do fariseu, eu vou lá. Eu vou lá. Será que ela sabia que ela seria julgada por aquelas pessoas? Sim, ou com certeza. E ela usou isso de desculpa? Poxa, o que os outros vão pensar se eu fizer isso? Se eu começar a partilhar a palavra de Deus, ou se eu abrir um vídeo aqui falando de Jesus, o que os outros vão pensar? Olha como nós nos preocupamos com o que os outros pensam, mas não nos preocupamos com o que Jesus pensa, com o que Deus pensa ou com o que Deus coloca dentro do nosso coração. Deus está te pedindo, faça, e você está ali com receio, com medo, com vergonha. No começo, a primeira vez, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus e buscar o Senhor e deixar de ser ateu, né? Começar a crer no Senhor, sim. Cara, eu tinha uma vergonha de carregar uma Bíblia que era impressionante. Eu tinha vergonha, mas eu não deixava de pregar. Eu sentia vergonha pelo que os outros iam pensar, mas eu nunca deixava de fazer o que Deus, ele pedia. Eu nunca colocava os meus interesses acima dos interesses de Deus. Você sabe o primeiro lugar que eu preguei? Foi numa casa de prostituição. Exatamente nesse lugar. Porque a moça estava revoltada, dizendo que ela tinha procurado a igreja e o pastor tinha pedido para ela vender coxinha e as coisas e começar a frequentar a igreja. Foi onde Deus me colocou. Não sabia nem falar direito, nem nada. A pessoa tinha mais dúvidas que certezas. Peguei, abri um versículo da Bíblia e falei o que Deus colocou dentro do coração. E ela foi lá naquela casa com aquele vidro de perfume, sem saber o que ela ia fazer. Deus, quando Ele coloca coisas dentro de nós, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Nós vamos descobrindo conforme as coisas elas acontecem. Conforme nós vamos obedecendo, nós vamos entendendo, falando, isso aconteceu lá atrás por causa disso. E assim as coisas elas vão ficando claras na nossa cabeça. Então essa mulher foi lá na casa desse fariseu. E o que ela fez? A palavra fala, ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Como que ela se posicionou? Porque às vezes fica difícil da gente enxergar. Ela chegou por trás de Jesus, como se ela fosse abraçar os pés dele, colocou a cabeça passando para frente, e conforme ela chorava abraçadas aos pés deles, as lágrimas molhavam os pés de Jesus. E conforme ela via isso, ela pegava o cabelo e começava a enxugar o pé dele. E isso ela ficou fazendo enquanto eles estavam ali. Ela o beijava os pés de Jesus e derramava os perfumes nele. Então olha que ela estava fazendo ali um ritual de honra. E ninguém estava entendendo nada do que deveria acontecer ou do que teria acontecido ali. E uma coisa que também nós temos que pensar aqui é que existia um costume naquela época, onde todo lugar que eles andavam era chão de terra, era chão batido, então ia ter fezes de animais, ia ter as coisas. Então era costume quando as pessoas elas entravam na casa dos outros, eles oferecerem muitas vezes água para essas pessoas estarem lavando os pés. Às vezes eram elas mesmas que lavavam os pés, nós vimos o costume de Jesus fazendo lava-pés. Se você olhar no Gênesis, lá no começo já se falava sobre lavar os pés também das pessoas, de quem era um visitante na casa. Quando era alguém muito importante, o próprio anfitrião da casa lavava os pés dessas pessoas. Então olha como era um gesto de cortesia, de estima, de apreço. Então essa mulher não só chegou lá com Jesus com os pés todos sujos, então ela lavava os pés deles com as lágrimas, enxugava com os cabelos, e depois é como se ela estivesse passando o azeite, quando a gente vê, ou o perfume lá naquela época, ele não é usado como a gente vê hoje. Ele eram óleos essenciais. Então ficava perfumado, é como se estivesse passando um óleo de corpo, alguma coisa nesse sentido. E essa mulher, ela estava ali fazendo esse ritual o tempo todo, chorando, lavando os pés dele, passando perfume e beijando. Então imagina a cena.
E aí o fariseu, né, o da igreja, olhando aquela mulher, que ela não viu nada, ela não viu o gesto, ela não viu Jesus, ele não viu nada. Ele só viu uma mulher que estava incomodando ele ali. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Olha o que ele fez aqui. Ele julgou Jesus, falando que Jesus não era profeta, e julgou a mulher. Julgou duas pessoas. Será que ele tinha esse direito? Será que esta era a verdade? E aqui tá claro, ó, ele pensou, tá? Ele não falou, ele só pensou. E não é isso que às vezes a gente faz, a gente pensa as coisas, mas não fala? Se a gente continua lendo a palavra e vendo o que vai acontecer, Jesus do nada faz uma pergunta para ele. Tá ali no meio da conversa, falou: Simão, posso te fazer uma pergunta? Não, pode perguntar, Senhor, o que foi? Existia duas pessoas que tinham uma dívida. Uma devia 50, a outra devia 500. Se a pessoa que eles devem, o agiota, perdoasse a dívida, quem seria mais grato? Aquele que devia 50 ou aquele que devia 500? Ele falou: aquele que devia 500 com certeza seria mais grato se a dívida fosse perdoada. Aí ele falou: você está certo no que você respondeu. E agora vem essa passagem que eu vou ler para vocês, que está em Lucas 7, versículo 44 a 47. Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não parava de me beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Você imagina, você acabou de pensar alguma coisa e a pessoa começa a falar algo que você estava pensando. E agora você vai entender um dos primeiros pontos do Espírito Santo. Quando nós vamos evangelizar e nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós sentimos o que a outra pessoa sente. Por quê? Porque nós pensamos o que a outra pessoa pensa. Ah, mas como é assim? É assim. Isso é mistério de Deus. É algo que para nós parecia impensável. Mas eu olhando as poesias que eu tenho, como que eu posso escrever no feminino? Como que eu posso contar histórias de coisas que eu não vivi? Principalmente detalhar sobre uma mãe tendo um filho como a música de ontem. Como que é possível? É que vocês, se vocês me conhecessem no passado, ateu é inamável. Ateu é muito louco da estrela, é rock and roll, é aquele cara de escuro. Não tem. Um dia, talvez, eu faça um vídeo mostrando as fotos e as coisas para você entenderem o tamanho do buraco que eu vivia. Sem isso, vocês talvez nunca vão conseguir ter a dimensão do que acontecia. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, nós acabamos sentindo o que a outra pessoa sente e falando. E aí são revelações que Deus dá para outra pessoa. E ela fala: pô, foi o Senhor que falou comigo porque você disse coisas que somente Deus sabia e mais ninguém. E é justamente dessa forma. E Jesus, usando esse poder que ele tinha, ele começou a comparar a pecadora ao religioso. E ele começa dizendo: você está vendo essa mulher? Você está vendo essa prostituta aqui? Você está vendo essa pessoa que não vale nada? Essa desgraçada aqui? Você está vendo? Então, quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Isto mostra a primeira coisa, que o fariseu não estimava Jesus. Porque era comum para pessoas, quando a gente queria passar uma boa impressão, oferecer água para lavar os pés. Era o mínimo que se fazia. E ele não fez isso por Jesus. Ele não fez isso por Jesus. E olha como às vezes a gente se perde no detalhe. Poxa, mas ele chamou Jesus para jantar. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Quando Deus ele pede uma coisa, é 100%. Porque não adianta nada você fazer o jantar e não tratar uma pessoa bem. Você está dentro de uma casa, dentro de um lugar e não gastar tempo dando atenção para essa pessoa.
E nós fazemos isso o tempo todo, sabe na onde? Hoje em dia, quando nós sentamos numa mesa e ficamos no celular o tempo inteiro como se as pessoas ali não existissem. Você gasta tempo vendo notícia, vendo imagem, vendo texto, vendo foto, comentando e fazendo por pessoas que nem sabem quem vocês são. E aqueles que, se você morresse, iria segurar a alça do seu caixão, tá ali na tua frente. E você não faz nada. Sabe? Então nós temos que começar a entender as coisas. Quando uma coisa ela começa a passar no ponto. Eu, graças a Deus, e não estou dizendo que eu seja melhor ou pior, mas eu uso as minhas redes sociais só para falar de Jesus Cristo. Só para falar da palavra de Deus e daquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Então a minha rede social não é minha, é de Jesus. Não é um lugar que eu uso para que outras pessoas elas possam chegar mais perto de Deus. Porque no passado não era assim. A minha rede social era uma isca, você colocar uma foto, colocar uma coisa, você mostrar que você está ali disponível, né? Você olhar outras pessoas e ver como se fosse um cardápio, né? Ah, vou consumir esse hoje, vou fazer isso hoje, esse daqui vai me pagar uma jantinha, esse vai me levar a passear, esse é o da viagem, esse é o do barco, e esse é isso, e só fica nisso. Aí quando você olha, não tem coerência a foto das pessoas, ela não tem família, ela só tem cenas de lugares as outras pessoas poderiam invejar estar. Nunca são as mesmas pessoas, sempre são pessoas diferentes, em lugares diferentes. Tá sempre andando, porque não criou raiz em lugar nenhum. Você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Aqui nós não vamos olhar se, mas se tivesse lavado com água ia ser muito melhor do que com lágrimas. É a simbologia do que aquela mulher estava fazendo por ele. Ela estava tirando o que ela tinha nela para dar para ele. E tudo na palavra tem uma simbologia, tem um significado. Nós não podemos só olhar o ato pelo ato, senão a gente não vai enxergar nada. Senão a gente não vai enxergar a nossa vida. E a importância. Ela não queria saber o que ela tinha feito. Será que o pé sujo dela não seria a vida dela que ela estava ali limpando? Será que quando nós choramos e nós usamos aquilo que nós temos para afastar de nós, para mostrar para Deus a sujeira, não é a mesma coisa que nós fazemos? Você não me beijou quando cheguei. Era um costume da época, ou dar um beijo no pescoço, ou dar um beijo na testa. Paulo falava sobre o ósculo santo. Olha, quando vocês cumprimentarem, cumprimenta com o ósculo, ou beijar a mão, que a gente já viu. Não é um costume que você vê lá o Papa ficar beijando a mãozinha do Papa? Nosso querido Papa põe a mãozinha e beija a mãozinha do Papa? É isso aí. Então era um costume, era uma tradição daquela época. Tá? Porque eu particularmente, tivesse um Papa na minha frente e desse a mão, eu dava a mão para apertar a mão dele que nem um cumprimento. Bom dia, bom dia. Nenhum tratamento especial para nenhuma outra pessoa. Porque da mesma forma que eu trato a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, eu tenho que tratar todas as pessoas. Não existe um comportamento mais especial. Ninguém se torna mais especial. Se eu sou um servo de Deus, o meu especial é o Senhor. E é a Ele que eu devo referência, é a Ele que eu devo o meu temor. De resto, daqui de baixo, se não se comporta como Deus, recebe a palavra. E é isso que nós fazemos, pregamos a palavra. Não de forma desrespeitosa, nem julgando, nem nada. Mas o nosso papel é esse, ser sal e ser luz, independente de quem seja. Eu não olho uma pessoa e imagino que ela já tenha Deus ou não. Eu vejo o que Jesus coloca no meu coração e que palavra Ele coloca no meu lábio. Se for para falar, eu falo. Se for para ficar quieto, eu fico, e é assim que nós devemos ser. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você nota que o comportamento que essa mulher está tendo disso, ela não conhecia Jesus. Começa a prestar atenção. Você tem que se colocar dentro da palavra. Ela não conhecia Jesus. Era alguém que todo mundo julgava. Só que ela não se importava com a opinião dos outros. Ela estava ali se derramando, como se o que ela precisasse estivesse na frente dela e ela não fosse perder a oportunidade. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. E não foi qualquer perfume. Foi um perfume caríssimo. Caríssimo. E aqui tem coisas que eu às vezes começo a pensar, que não estão escritas, mas para mim faz todo sentido. Quando Judas ele traiu Jesus, ele recebeu 30 moedas de prata.
Depois que ele fez isso, veio o arrependimento, mas ele não pediu perdão, ele só se arrependeu. Aí ele falou, bom, eu traí alguém que era inocente, catou as moedas e devolveu para a igreja. Para a igreja não, né? Para quem tinha pago, né? Era a igreja da época lá, os fariseus que tinham pago a ele, os mestres da lei. E ele falou, nós não vamos ficar com esse dinheiro de sangue aqui. Compraram um campo lá e onde enterraram ele. E fala que depois ele foi lá e se enforcou. Beleza. Então você olha que o espólio daquilo que nos fez nos arrepender, nós não queremos ficar. Será que esse perfume, pela vida de má fama ou pela prostituição, não poderia ter ganhado de alguém? Será que ela não poderia ter comprado com o trabalho dela e sentindo, falou, poxa, mas o que adianta eu ter esse perfume caro? O que adianta eu ter carro, roupa, bolsa, se a forma que eu ganho essas coisas? Porque às vezes a gente olha e fala, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou fazendo mal para ninguém. Será que o teu pai e a tua mãe soubessem disso, eles ficariam felizes? Porque se o teu pai e a tua mãe não suportam a verdade da tua vida, tem alguma coisa muito errada no que você faz. Se você não puder contar pro teu pai e a tua mãe, ou ela ficar orgulhoso do teu trabalho, tem alguma coisa errada no que você faz. Vê como a gente muda a expectativa das coisas? Agora, se o teu pai e a tua mãe pudessem ficar tristes, quanto mais Jesus. Então esse perfume para ela podia representar essa velha vida, a qual ela não queria mais viver. E derramava ao Senhor isso, dizendo, olha Senhor, isso eu não quero mais. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais esses sentimentos. Então veja como Deus já estava conversando com essa mulher lá atrás, para ela ter pegado esse perfume, quando ela ouviu Jesus, e ir lá e ter esse tipo de comportamento. Olha quantas barreiras ela rompeu para estar ali. E no final Jesus ainda defendendo ela. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Aqui é uma coisa que a gente não entende. O que é o amor? O amor é a presença de Deus. Por que essa mulher ela conseguiu fazer tudo isso? Porque Deus já estava com ela. E a gente acha que o amor é uma pessoa. Nós só conseguimos demonstrar amor se Deus estiver conosco. E Deus está conosco porque nós somos perdoados, porque nós nos arrependemos, porque nós queremos mudar de vidas, porque nós não nos importamos com as coisas. Ela preferiu jogar fora o perfume, ela preferiu ser julgada, ela preferiu qualquer coisa do que deixar de receber a bênção e estar na presença de Deus. É isso que a gente tem que colocar, é incondicional. Eu vou chegar na graça, eu vou fazer de tudo para chamar a atenção de Deus. Eu vou mudar o que tiver que mudar, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Ela não mediu esforços para estar na presença de Deus. E Jesus, vendo tudo que ela estava fazendo, ele já sabia, ela foi perdoada. E ser perdoada é o quê? É o diabo parar de usar a mente da pessoa naquele ponto. Quando eu sinto que eu sou perdoado, eu já não sou mais influenciado por aquilo. Aquilo já não me machuca, aquilo já não me dói mais, aquilo não faz mais parte dos meus pensamentos. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. O perdão é a forma que nós demonstramos amor. Eu não vou perdoar. Não tem amor, não tem Deus. Sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo frustração, cobrando, culpando, colocando problemas no lugar. Olha como uma passagem que se a gente fosse ler assim, passaria batido, coisa rápida. Poxa, são poucos versículos. Mas essa é a dimensão que o Espírito Santo dá conforme nós vamos lendo e relendo, e cada vez um detalhe salta aos olhos, cada vez nós percebemos que uma coisa ela é importante. Deus não está se preocupando com o que você fez no passado. Deus está querendo saber o que você vai fazer agora. A partir do momento que Jesus está na sua presença, o que você vai fazer, o que você vai abrir mão? Você viu que aqui que ele não pediu para dar o perfume para a igreja para vender aos pobres, que foi a solução da outra mulher, que eles estavam bravos. Judas ficou bravinho. Poxa, essa mulher está desperdiçando perfume nele aí, devia ter jogado. Mas é uma forma de honrar o Senhor. É uma forma de mostrar respeito, de mostrar adoração, de mostrar reverência. Então veja que Jesus ele estava com pessoas que teoricamente eram a igreja da época, mas eles não se comportavam com hospitalidade, não tratavam as pessoas. Se fosse eu nessa situação, eu ia evangelizar a moça. Não é porque uma pessoa ela não teve oportunidade, e não de forma desrespeitosa, se ela quisesse.
se ela quisesse. É diferente de você conviver, beber, sair, não sei o que, mas, todo mundo precisa de atenção. O que a gente não pode é viver essa vida achando que as pessoas são o que são e tudo é o que é homem, que é mulher, que é isso, sabe? Ficar tipificando pessoas. Eu só consigo enxergar duas coisas: ou eu vejo Jesus ou eu não vejo, ou eu vejo luz ou eu não vejo. Se eu não vejo luz, eu estou com a luz. Cabe a mim ensinar essas pessoas um novo caminho. Cabe a mim, muitas vezes, se ela aceitar a mensagem, dar uma Bíblia. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, poder oferecer uma playlist de uma música que eu sei que está 100% integrada com a palavra de Deus, que não tem intenção de vender CD, nem vender pessoas, nem vender imagens. Tanto que eu não coloco nada, coloco desenho, coloco as coisas e coloco cenas ali, para que as pessoas elas possam pensar e refletir. Para mim está muito mais importante o que você sente e se Jesus pode entrar na tua casa com você a partir desse dia, do que propriamente ficar ali muitas vezes aparecendo, fazendo ou isso. Sabe? Então, o que para os outros seria vaidade, eu que tenho que... Cara, nós não vamos levar nada daqui. Não vamos levar nada e nem sei quanto tempo nós temos de vida ainda. Nós nem sabemos e queremos garantias que não são necessárias. O que eu sei é uma coisa: que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, que nós devemos servir o Senhor, que nós devemos mudar de vida, que nós devemos nos arrepender, que nós temos que ler a palavra de Deus, que nós temos que ter uma vida em comunhão com o Senhor, e é isso. O resto é vaidade, o resto é ilusão, o resto é correr atrás do vento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos agradecer todos os dias o alimento que não nos tem faltado, a palavra que todo dia é oferecida a nós de forma gratuita. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo, por tudo aquilo que tem feito de bom dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor, por levar a tristeza para longe de mim, por na sua presença nós podermos sentir paz, amor, alegria, felicidade. Obrigado, Senhor, por encontrar graça, pela sua graça diante de mim, que mesmo por tudo que eu tenha feito, o Senhor me perdoastes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.